Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, vocês já ouviram falar no Bill Gates, não é isso? Aquele cara da Microsoft que desenvolveu vários softwares que hoje a gente usa em todo lugar, como por exemplo o Windows. Ele foi um dos fundadores, um dos criadores. Então, o cara é bem conceituado nessa área da tecnologia. Só que ele também é bem ligado nessa área, nessa parte de livros. E ele tem um site chamado Gates Notes. Vou deixar aqui embaixo o link no box de descrições. E desse site, todos os anos, ele acho que duas vezes por ano, a cada semestre, acho que eles chamam lá, né, do Winter e no Summer, que é no inverno e no verão, a cada semestre ele posta lá um vídeo indicando geralmente 5 livros. E é muito interessante, gente. Muito interessante esses livros que ele indica, e eu olhei todos. Ele começou a postar essas indicações das leituras que ele faz em 2012. E desde lá até hoje ele posta todos os semestres, geralmente 5 livros. E então eu olhei os livros que ele indicou desde 2012 até o 2017, que foi o último que ele lançou, no final do ano passado, e eu selecionei alguns. E eu quero muito ler esse ano, e eu vi que eu tenho muitos aqui na minha estante, e gente, são livros assim incríveis, que eu já estava de olho mesmo antes de conhecer essas indicações do Bill Gates, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui, selecionei 10 livros dentre daqueles, todos aquele universo que ele indicou desde 2012 até 2017. Eu selecionei 10 livros, que são os mais ou menos que eu tenho aqui na minha estante, que os que me interessam mais, porque lá tem muitos livros também ligados na parte de tecnologia e da parte de economia, essa coisa toda. Aí tem alguns que não me interessam, mas vamos lá. Eu selecionei alguns aqui muito bons, que são os que tem na minha estante. O primeiro é Coração e Alma, ele indicou. Esse livro aqui foi publicado no ano passado pela Rádio Londres, e eu recebi da Rádio Londres e ainda não li. É um livro bem fino, mas agora eu estou bem ansioso para ler. Ele fez uma indicação muito interessante. E aqui ele vai contar sobre um acidente que ocorreu, questão também de transplante de coração. E tem essas questões assim um pouco místicas, relacionado à alma da pessoa que está ali no coração. É bem interessante essa parte, mas também trata-se sobre transplante, e é bem interessante isso aqui. E eu vou já encaixando minhas leituras ainda esse semestre. Falar em semestre, eu leio mais no segundo semestre, gente, porque no primeiro semestre, todo ano é assim. Para mim, todo o início de semestre é muito corrido, muito corrido. Então, geralmente eu leio mais no segundo semestre. Mas vamos lá, né? Homo Deus, ele super indicou. Eu estou lendo desde o ano passado, mas eu vou terminar em breve. Eu estou lendo assim aos poucos, porque é um livro que trata de muita informação, que ele faz uma perspectiva sobre o futuro e o que a humanidade está aí. Ele faz uma análise, né? O Harari, ele faz uma análise de tudo que já passou e uma perspectiva para o futuro, destino, meio que o destino da humanidade. Eu estou bem ansioso para terminar isso aqui, porque a cada capítulo você quer marcar tudo, sabe? É muita informação. Então, serve também como dica aqui para vocês. Ele também indicou essa HQ maravilhosa. Depois eu faço um vídeo só sobre ela. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo para cada livro desses que ele indicou e que eu vou ler. Eu li, ontem chegou essa HQ para mim, eu já devorei mesmo. O melhor que podíamos fazer. É uma HQ incrível, que conta sobre imigração, dessa família que é do Vietnã e foge da guerra, vai para os Estados Unidos e lá passa por poucas e boas. Depois eu conto os detalhes aqui sobre essa HQ para vocês. Ele indicou também o Gene, do Siddhartha. O Siddhartha é um cara muito interessante, ele é um pesquisador aí sobre pesquisador na área de saúde mesmo, na área de genética, de biologia molecular e de imunologia. Isso me atrai muito, sabe? Eu gostei muito quando eu cursei na faculdade.
a disciplina de biologia molecular, eu me apaixonei. Disciplina incrível, gente. Incrível, incrível. E eu quero muito ler este ano o Gene, que trata sobre essa questão da genética e o que isso pode influenciar nas características de uma nação, de uma pessoa, enfim. É um livro riquíssimo e ele super indica também. Vamos ver, o próximo seria Sapiens. Sapiens aqui muita gente conhece, é um best-seller aqui no Brasil. É do mesmo autor do Homo Deus, que é esse aqui. Mesmo autor desse. E estou bem ansioso para ler esse livro, porque aqui ele vai esmiuçar um pouco as origens do ser humano, do Homo sapiens. E isso aqui parece ser incrível. Muita gente boa indica esse livro. O próximo livro, alguns eu não tenho ainda aqui, mas eu vou deixar as capinhas aqui na medida que eu for falando. O próximo livro é A Sexta Extinção, que foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca, e eu já solicitei para a Intrínseca porque eu quero ler muito esse livro, parece um livro incrível, ele indica muito. E esse livro ele trata sobre a sexta extinção. Aqui a autora ela fala sobre até a quinta extinção, que foi onde ocorreu essa extinção dos dinossauros, e ela faz uma perspectiva sobre o que o ser humano está cuidando, como é que ele está cuidando do planeta e o que isso pode influenciar para que ocorra essa sexta extinção, que é relacionado à extinção da espécie humana. Gente, isso é incrível, eu estou louco para ler isso, eu não sabia que... Eu não tinha conhecimento que a Intrínseca tinha lançado esse livro tão genial, estou bem ansioso. Um outro livro que ele indica que é muito interessante, deixa eu pegar aqui até o nome da autora, ele é muito interessante porque ele fala da imunologia, do sistema imune, das vacinas, dos produtos imunobiológicos, e eu sou muito fascinado por esse tipo de assunto, né? Isso desde da faculdade, isso me atrai muito, muito mesmo. Que é o nome do livro, ele se chama Imunidade. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela Todavia está trazendo muitos livros bons, e o autora é Eula Biss. O título do livro é Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos. Gente, estou bem ansioso para ler esse livro, muito, muito mesmo, e eu não sabia que a Todavia tinha lançado esse livro aqui no Brasil. Um outro livro que eu estou querendo, que eu vou ler, né, é O Capital, do século XXI. E, gente, esse livro é bem interessante porque ele faz uma perspectiva também sobre os dias atuais, a questão da economia, e eu quero ler algo sobre isso. É muito, muito, muito incrível, muito incrível. Tem um outro livro aqui que ele indicou, né, que não tem tradução ainda no Brasil, que se chama Energy and Civilization. Esse livro ainda não tem no Brasil, eu encomendei já, porque eu fui ler sobre ele, né, a sinopse, eu fiquei maravilhado. É um livro fantástico que fala sobre a energia e a relação com o ser humano. E nessa relação ele faz ele traça uma linha do tempo de 10 mil anos, fala sobre os antepassados, lá nas origens mesmo, o quanto o fogo, ele começou desde aí, do princípio do fogo, o quanto a energia foi fundamental para a evolução do ser humano e o quanto isso interferiu na questão do ecossistema, na questão do planeta em si, e o quanto isso evoluiu a espécie humana, a energia. Gente, eu fiquei fascinado. Vou deixar aqui também a capinha do livro. E eu já falei dos 10, já falei do Coração e Alma, Homo Deus, Gênesis, Sapiens, Extinção, Imunidade, Capital do século XXI. O melhor que podíamos fazer, Energy and Civilization. O 10º seria o simpatizante do Vietnã, acho que é Vietnã, não sei pronunciar o nome desse cara. Mas ele foi ganhador do Pulitzer do ano passado, gente. Isso aqui a Alfaguara já nos trouxe. E parece ser um romance muito interessante, porque ele trata de assuntos muito pertinentes. Aqui ele vai focar sobre a guerra do Vietnã e sobre um agente, um espião,
que está ali dentro daqueles assuntos sobre a guerra do Vietnã. Tem muitos pontos de vista inéditos sobre a questão da guerra do Vietnã e essas coisas todas. E é muito interessante. Tem um livro aí, um outro livro que eu não sei se eu vou conseguir. Os 10 já apresentei, mas se eu conseguir, eu já leio os 11 esse ano ainda. Mas tem um outro livro chamado Superintelligence. Aí, Caminhos, Perigos e Estratégias, que é o subtítulo desse livro. E é muito interessante porque esse livro ele vai tratar de que robôs de inteligência artificial, o quanto isso, inclusive a internet, a rede, o quanto isso pode interferir na questão da humanidade, inclusive até gerar uma extinção da humanidade. E é muito interessante porque esse autor, o Nick Bostrom, acho que ele é sueco, e ele estuda muito essa parte e ele é responsável por um departamento lá na Europa bem interessante que é relacionado à pesquisa do que pode causar uma extinção do ser humano. Então toda a pesquisa dele é voltada a isso, o que dia a dia pode gerar perigo para a espécie humana. Então ele pesquisa isso assim diariamente, coisas relacionadas a catástrofes naturais, a questão mesmo de doenças, e ele é focado nessas pesquisas. Só que aqui ele foca a parte da tecnologia, dos seres androides, né, os seres androides, a internet, os robôs, essas coisas todas, o que isso pode, essas coisas podem trazer de ruim e benefícios também para a espécie humana. E eu fiquei muito interessado em ler. É um livro em inglês também, não tem tradução ainda no Brasil, mas se eu conseguir, eu insiro aqui. Eu só sei que eu já consegui Energy and Civilization e eu estou louco para ler. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações. Se vocês não conhecem lá o site do Bill Gates, é muito interessante essa indicação semestralmente de livros. Eu fiquei muito fascinado por essas indicações e eu não sabia que eu tinha tantos livros, né, que ele indicou. Muito bom isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Serve também como indicações para vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquele like e se não está inscrito, se inscreva, tá bom? Até a próxima. Tchau!